A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 69 anos, mas quando se trata de igualdade, ainda há muito que se avançar. No Brasil, a raça negra, a maioria, representa 53,6% da população, mas uma pesquisa da ONU aponta que ainda são os negros as principais vítimas do racismo e principalmente da violência. Aos 27 anos, Vanessa superou muitos desafios na vida. Entrou em uma universidade federal, fez mestrado e hoje é servidora pública. Trajetória marcada pela luta contra o racismo. Eu vivi, sim, muitas experiências de preconceito e racismo, mas essas experiências, juntamente com a minha formação, com o que eu tive acesso à educação, foram trabalhadas em mim para que eu pudesse usar isso de outra forma, né, em forma de luta mesmo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Mas 69 anos depois de ter sido adotada pela Organização das Nações Unidas, a realidade ainda é preocupante. Segundo o Atlas da Violência de 2017, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. 76% dos mortos em intervenções policiais eram homens negros. Na faixa etária entre 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas a cada 2 horas. Atualmente, um homem negro tem até 12 vezes mais chance de ser vítima de homicídio que um não negro. Mesmo diante da desigualdade, Vanessa sonha com um futuro diferente para as próximas gerações. Eu acho que esse caminho da educação pode ser, e é, na minha perspectiva, um caminho promissor para que as desigualdades sejam minimizadas e para que mais direitos sejam alcançados pela população negra. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado José Carlos Alves da Silva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Além dessa desigualdade que a gente viu aí nessa pesquisa da ONU, né, que ainda é muito relevante, um número até preocupante, que nos assusta, também tem a questão do racismo, né, muito presente ainda, às vezes de uma forma velada na sociedade. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a diferença de racismo e injúria racial hoje na lei brasileira. Bem, Érica, antes de ingressar no tema principal, que é a injúria racial ou injúria preconceituosa, estampada no Código Penal com o advento da lei que acresceu o parágrafo no artigo 140 do Código Penal, é relevante e importante nós rememorarmos que a Constituição Cidadã de 1988 inseriu no seu texto constitucional, no artigo 5º, inciso 42, que a prática de racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeita à reclusão nos termos da lei. Pois bem, à época, o legislador constituinte já trouxe no texto constitucional a hipótese de coibir a prática nefasta de segregação racial. Ocorre que, 3 meses após a promulgação da Constituição brasileira, em janeiro de 1989, foi editada a Lei 7.716, que disciplinou, que definiu as hipóteses concernentes ao crime de racismo. Pois bem, a partir da edição e promulgação da Lei 7.716 de 1989, os tribunais pátrios, não raras vezes, quando as questões eram levadas ao âmbito do tribunal, eles desclassificavam o crime de racismo para injúria, injúria simples, que está assentada no artigo 140 do Código Penal. E essas questões perduraram por mais ou menos uma década, até que em 1997, para definir, disciplinar, deixar muito clara a diferença entre racismo e injúria racial, foi editada e promulgada a Lei 9.459, que alterou o artigo 1º e artigo 20 da Lei 7.716, que trata do crime de racismo. Então, hoje a lei trata de forma diferente. Então, hoje a lei trata de forma diferente, porque a própria Lei 9.459, coincidentemente promulgada e publicada em 13 de maio de 1997, acrescentou
o parágrafo no artigo 140 do Código Penal. E o parágrafo único do artigo 140 do Código Penal trouxe a tipificação da injúria racial ou injúria preconceituosa, fazendo a diferença substanciosa do que é o crime de racismo com a injúria racial. Qual que é a diferença, então, doutor? Pois bem, Érica, é muito simples e a própria lei responde a essa indagação. Na própria Lei 9.459, salvo engano, editada em maio de 1997, ela diz que o crime de racismo é a prática do ato de segregação, ou seja, é você praticar um ato que atente contra a etnia, contra a religião, contra a origem, e é a prática, indução ou incitação da prática do ato. Isso para afrontar toda uma coletividade. É indiscriminada. Como, por exemplo, às vezes, eu dou sempre como exemplo, um técnico de futebol, por exemplo, ele proíbe a contratação de um jogador negro. A proibição da contratação de um jogador negro vai afetar toda a etnia da cor negra. Ao passo que a injúria racial ou injúria preconceituosa, a própria lei traz a tipificação legal para o enquadramento da conduta do infrator. É dizer, a utilização, quando o crime de racismo é a prática de atos discriminatórios e preconceituosos, a injúria racial é a utilização de elementos referentes à etnia, religião, enfim, que atinge apenas e tão somente a individualidade da pessoa. É quando ocorre, por exemplo, numa discussão ou no âmbito de um supermercado ou numa loja, o consumidor instaura um conflito com algum vendedor ou alguma pessoa que esteja naquele ambiente e ofende a dignidade daquela pessoa, o decoro daquela pessoa, proferindo palavras injuriosas à sua honra subjetiva. Então, essa é a diferença substancial do crime de racismo para o crime de injúria racial ou injúria preconceituosa. Doutor, a gente poderia ficar falando várias horas aqui, né, sobre esse assunto, ainda existem muitas dúvidas das pessoas, mas muito obrigado por hoje, pela participação. Eu conversei com José Carlos Alves da Silva, que é advogado, conversou com a gente a respeito das diferenças entre o crime de injúria racial e também de racismo no Brasil. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Muito obrigado, Érica, e muito agradecido pelo convite. Até uma próxima.